Sejam todos bem-vindos a esta série de videoaulas sobre o microempreendedor individual, o MEI. Nesta aula inicial, vamos falar sobre os requisitos e passos para a formalização, ou seja, a abertura. Cumpre ressaltar que a Receita Federal não é o órgão competente que regulamenta as regras relacionadas à formalização do MEI, e as informações constantes nesta videoaula são meramente educacionais e foram extraídas do portal do empreendedor.gov.br, que conheceremos mais adiante. Os temas a serem abordados neste vídeo serão: informe-se antes, requisitos para ser MEI, portal do empreendedor. Já o passo a passo para a abertura será visto na parte 2 desta aula em outro vídeo. Conforme consta no portal do empreendedor, no item Perguntas Frequentes, antes de se inscrever como MEI, é importante que o contribuinte consulte o seu município para verificar se sua atividade pode ser exercida no local escolhido, inclusive quanto à forma de atuação, endereço fixo, comércio ambulante e etc. No mesmo sentido, é importante verificar os requisitos para a operação da atividade, como por exemplo, das exigências sanitárias, nos casos de manipulação, preparação, transporte de alimentos e outras exigências como ambientais, de segurança pública, uso e ocupação do solo, por exemplo. Também deve consultar os requisitos para a obtenção das licenças de funcionamento. Isso porque, conforme veremos mais adiante, ao finalizar o processo de formalização, será expedido um documento com força de alvará de licença e funcionamento provisório. Se no prazo de 180 dias da abertura no CNPJ o município verificar que o contribuinte não atende a todos os requisitos estabelecidos na legislação municipal, o município poderá solicitar à junta comercial que realize o cancelamento retroativo do registro do MEI. Ressalta-se que, mesmo após o prazo de 180 dias, o município, a qualquer momento, poderá realizar as diligências que entender cabíveis e, se for o caso, realizar o desenquadramento do contribuinte do CIMEI, entre outras penalidades previstas na legislação. O contribuinte deve verificar se está recebendo algum benefício previdenciário, exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Inclusive, deve verificar também se está recebendo seguro-desemprego, pois ao se formalizar como MEI, o benefício poderá deixar de ser pago. Com relação ao cidadão que é servidor público, atualmente temos que o servidor público federal em atividade não pode ser MEI. Em se tratando de servidor público estadual e municipal, o cidadão deve observar as regras previstas na respectiva legislação, que podem variar conforme o estado e o município. Os requisitos para ser MEI são: ser empresário individual, ter receita bruta anual de até R$ 81 mil, ser optante do Simples Nacional, possuir apenas um empregado, que este empregado só possa receber um salário mínimo ou piso da categoria profissional, não participar em outra empresa, exercer atividade do anexo 11 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140 de 2018 e não guardar relação de emprego com o contratante. Com relação à receita bruta anual, cabe a seguinte observação: no ano de abertura do CNPJ, o limite deve ser proporcionalizado pelo número de meses compreendido entre a data da abertura no CNPJ e o final do respectivo ano calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. Vejamos um exemplo para que fique mais claro. Exemplo: CNPJ aberto em 28 de agosto de 2019. Neste caso, o contribuinte não tem direito ao limite de R$ 81 mil, mas sim ao limite proporcional, que neste exemplo será de R$ 81 mil, que atualmente é o limite anual, dividido por 12, que é o número de meses de um ano calendário, e multiplicado por 5, que é o número de meses entre a data de abertura e o final do respectivo ano calendário, incluindo o mês de agosto, chegando-se ao resultado de R$ 33.750. Chama-se atenção para a seguinte situação: caso o contribuinte já esteja com o CNPJ aberto e atenda a todos os requisitos para ser MEI, ele não precisa baixar o seu CNPJ para tornar-se MEI. Neste caso, basta realizar o enquadramento no CIMEI por meio do portal do Simples Nacional na internet. O período para enquadramento fica aberto sempre no mês de janeiro de cada ano calendário. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o portal do empreendedor.gov.br. Este é o portal do empreendedor do governo federal. Observe que no endereço eletrônico do portal do governo federal contém a sigla GOV. Todos os serviços oferecidos pelo portal são gratuitos.
No item Dúvidas frequentes, o contribuinte encontrará diversas orientações que vão desde as informações que antecedem a abertura do MEI até a baixa do CNPJ, passando pelos direitos previdenciários, emissão de notas fiscais, declarações, dentre outros assuntos. Assim, podemos observar que há uma vasta gama de orientações cuja leitura prévia à formalização recomendamos. Já no item Serviços, o contribuinte encontrará diversas funcionalidades, a exemplo da formalização, ou seja, a abertura. Neste momento, vamos passar pelos serviços mais utilizados. Nessa tela, o contribuinte encontra informações sobre soluções financeiras e acesso a mercado. Também está disponível o caminho para fazer a declaração anual e o relatório mensal de receitas. Sobre esses dois últimos assuntos, convidamos a assistir a videoaula de número 3. Para acessar cada serviço, basta clicar sobre o assunto desejado. Já nesta tela, podemos destacar o serviço de atualização de dados cadastrais do MEI, que deve ser utilizado caso haja necessidade de alterar, por exemplo, o endereço e a atividade. Para fazer o acesso, basta clicar em Solicitar. Também podemos destacar o serviço de baixa para realizar a baixa do CNPJ. Para conhecer estes dois serviços, pedimos a gentileza de assistir a nossa videoaula de número 1. Aqui estão os serviços relacionados ao pagamento, quais sejam débito automático, pagamento online, parcelamento, restituição e boleto de pagamento, que é a guia DAS. Sobre a emissão do DAS, convidamos a assistir a nossa videoaula de número 2. Já sobre o serviço de desenquadramento do CIMEI, gentileza assistir a nossa videoaula de número 4. No item Como contratar um empregado, estão disponíveis informações básicas sobre a contratação de empregado. Por fim, aqui estão disponíveis links para a emissão de algumas certidões negativas de débitos, a exemplo de certidões da Receita Federal. E assim chegamos ao fim da primeira parte desta videoaula.